Saúde, estamos de volta, vamos para o nosso segundo bloco. Olha, o assunto agora é muito importante. A gente vai falar sobre o burnout, que passou a ser considerado uma doença ocupacional. Como assim? O que a gente pode fazer para prevenir? Qual é um ambiente de trabalho saudável? E principalmente quais são os sinais de problemas? A gente vai conversar aqui com a Janaína Fidelis, que é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e também organizacional. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui com você. Sempre bem recebida aqui. Você já participou de qual programa? Do Agrobusiness. Agrobusiness, com o nosso cardeal. Isso, Fabiano. Frade é o nosso cardeal. E da economia também. Também, múltiplo. E agora a gente fala sobre o burnout. Burnout, em inglês, significa esse fogo, né? É o acabar-se em fogo, né? Tem até um símbolo, a gente usa o fósforo queimando para simbolizar o burnout, né? Que é aquela chama que já vai apagando e que, de repente, nos leva aí a um adoecimento emocional grande em decorrência do trabalho. Em decorrência do trabalho. A gente estava falando aqui da nossa querida Isabela Camargo, jornalista, minha querida amiga, que hoje levanta uma bandeira desse assunto do diagnóstico do burnout. E ela fala uma coisa interessante, porque quando apareceram os primeiros sinais de um esgotamento físico e mental ali, eles falaram, pode ser o burnout. Ela falou assim, não, impossível. Eu adoro o que eu faço. Eu estou na minha plenitude profissional. Então isso não tem nada a ver com burnout, com estresse, com estafa. É muito comum as pessoas fazerem essa confusão? É que o fato da gente gostar do trabalho não significa que a gente não esteja sendo submetido a pressões excessivas que nos prejudicam em relação a esse trabalho. Então, olha, eu posso estar super feliz com o que eu faço aqui na TV, isso me relaxa, é a profissão que eu escolhi, mas de repente eu tenho um problema de relacionamento com uma pessoa que trabalha comigo e que isso está gerando uma pressão maior do que eu consigo suportar. Porque o que é o burnout, né, Fernando? É um estresse que chegou num nível onde está causando um adoecimento. Porque a pressão e o estresse é normal no teu ambiente de trabalho. Cada um lida de uma forma diferente. Agora, quando a gente começa a ter dificuldade de lidar com essa pressão que a gente sofre, e pode ser interna ou externa, é onde gera o adoecimento e, consequentemente, a gente, então, pode demonstrar um quadro de burnout. Sim, e os sinais? Porque, voltando a falar da Isabela também, a Isabela ela fazia a apresentação do mapa-tempo, do clima, né? No Hora 1 da TV Globo, esse jornal que começa de madrugada, ou seja, ela tinha que estar na TV às 2 da manhã. Às 2 da manhã ela estava começando a jornada de trabalho. E aí ela estava com o mapa do Brasil e ela ia falando, olha, aqui vai fazer frio, aqui vai fazer calor, vai chover, e ela é paranaense. E ela esqueceu o nome do estado dela. Olha que interessante, né? Um sinal de esgotamento emocional, né? Que está impactando na questão cognitiva. Agora, o que acontece? Alguns sinais são clássicos, né? Por mais que a gente tenha dificuldade de reconhecer e observar, né? Então, alguns deles são cansaço excessivo, que pode ser confundido com um cansaço físico e às vezes é decorrente de um esgotamento emocional. Tem as questões que a gente chama de despersonalização, que é o quê? Eu não começar a não me reconhecer mais dentro das minhas habilidades, daquilo que eu faço muito bem. De repente eu sou uma psicóloga, você é um jornalista, que tem uma carreira, uma trajetória muito bonita, e de repente você começa a não se reconhecer mais nesse lugar, não enxergar que você tem essas habilidades. Isso também pode ser um sinal importante que algo está errado. Questões emocionais como choro excessivo, né, uma tristeza por algo que antes não te impactava, isso também pode ser um sinal. Poxa vida, mas o meu chefe sempre falou comigo desse jeito e tudo bem, e de repente isso passou a impactar. Então, são alguns sinais que a gente precisa começar a observar. E isso vai para o campo de relacionamentos afetivos também. Isso chega em casa, né? Isso chega na família. Chega porque o adoecimento, ele vai te gerando um sentimento de frustração, de desmotivação, de pouca realização no trabalho e que te afasta, inclusive, das suas funções sociais, da sua família, porque eu falo uma coisa, sabe, Fernando, que é muito interessante, assim, as pessoas acham que qualidade de vida é trabalhar pouco, né? Qualidade de vida é você trabalhar pouco. Eu falo, não,
Qualidade de vida é você ter um trabalho que é tão realizador que mesmo você trabalhando 12 horas por dia, você chega em casa e quer brincar com seu filho, quer assistir o jogo do Cruzeiro, que eu sei que você, né, é cruzeirense, estava lá. Depois fala que eu fico vendo? falando, você vê, eu só falo quando... Eu tenho duas qualidades, eu sou mineiro e cruzeirense, mas eu só falo quando me perguntam. Pronto, tá vendo? Eu sei, né? Então, assim, o trabalho, qualidade de vida é isso, é você ter gravado, eu vi lá seu depoimento, estou gravando em BH, vim para o jogo. É isso, é você ter um trabalho que te permita viver a vida fora do trabalho. Na verdade, eu vim para o jogo, aconteceu de gravar, sabe? Entendi, tá certo. Mas, enfim, quando a gente coloca o episódio da pandemia, a gente revê totalmente esse conceito de trabalhar muito ou pouco, de ficar mais em casa. Isso foi uma confusão muito grande, né? Se estabeleceu novos paradigmas, né? Depois da pandemia, né? Se estabeleceu e acho que estamos estabelecendo ainda, né? Ainda não chegamos assim no modelo ideal, vamos dizer, pós-pandemia. Muitas pessoas adoeceram durante a pandemia, não só pelas questões relacionadas à saúde, perda de pessoas, o medo do vírus, mas também porque tiveram que se adaptar muito rapidamente a uma nova forma de trabalhar. Você imagina que, de repente, você sai de um escritório e você está em casa, trabalhando com o seu filho, chamando o cachorro, latindo, o chefe te pressionando, tendo que lidar com uma tecnologia nova, né, para fazer uma reunião. Então, as pessoas elas tiveram um pico muito grande o aumento da ansiedade e do estresse relacionado ao trabalho nesses 2 anos, principalmente ali 2020 e 2021, foi muito grande. Agora, a gente percebe as pessoas, né, com outros níveis de pressão. Por exemplo, empresas que estão desejando ou até obrigando que as pessoas voltem para o presencial num outro contexto ou para o modelo híbrido. Isso está gerando um outro tipo de pressão nesses profissionais. Sim, e aí tem uma nova... Estamos numa nova realidade, né? Uma nova realidade. Eu falo que não tem fórmula certa. Cada organização precisa entender ali o seu negócio e adotar as melhores práticas, né, para o negócio e pensando nas pessoas que estão ali. Porque também, né, tem o seguinte, muita gente não quer voltar para o presencial, mas muita gente também já não aguentava mais ficar em casa, né? É verdade. Eu não tenho filhos, mas tive a oportunidade de trabalhar com os meus sobrinhos em casa e foi, assim, realmente um desafio. A socialização faz parte do ser humano, né? Nós gostamos aí do contato, de estar com as pessoas. Muito se perdeu do ponto de vista de cultura dentro das organizações em função desse distanciamento físico. E quando a gente fala em adoecimento em decorrência do trabalho, o líder que está ali no dia a dia próximo da equipe, ele consegue capturar elementos importantes que talvez remotamente ele não consiga e que vai ajudar a fazer uma melhor gestão e, consequentemente, colaborar para o bem-estar do colaborador. Interessante isso. Agora, quando a gente fala, né, tem até aquela piada clássica que no final a culpa vai para o estagiário, porque vem lá de cima, quem fez isso e tal. Existem organizações que já têm quase um vício de postura, de gestão, que vai sempre acabar fazendo a roda do burnout nunca parar de girar. Nunca parar de girar. E é interessante isso que você traz, Fernando, porque as pessoas falam, mas não é a empresa, é o líder, né? Eu já escutei isso várias vezes. Eu trabalho com mentoria para lideranças e eu escuto, mas isso não é a empresa tal que gera o adoecimento, isso é o líder fulano de tal. E eu digo, olha, o líder fulano de tal está lá porque a empresa permite, porque a empresa quer ter líderes daquele jeito, né? Então, você precisa trabalhar quais são os comportamentos esperados dos diretores, da liderança, de todos os envolvidos, para que a gente construa um ambiente saudável, né? Um ambiente saudável é aquele onde existe segurança psicológica. As pessoas não podem ter medo de falar, não podem ter medo de contribuir, né? Precisam ser escutadas. E isso a gente sabe que, por mais que a gente treine bastante os nossos líderes, ainda tem um caminho aí a percorrer. Sim, porque às vezes também não é pessoal, né? Não. Parece que é. Mas não é, né? Não é. Às vezes é uma falta de habilidade para conduzir um determinado processo. Imagina um líder que não teve a oportunidade de se desenvolver e ele se depara com uma situação de conflito ali na equipe. Às vezes ele não sabe mesmo como lidar e ele lida da forma que ele acha que é mais correto. Então, acho que isso reforça a importância da gente estar sempre investindo no desenvolvimento das pessoas, das lideranças, para que a gente construa ambientes mais saudáveis nas organizações. Esse ambiente mais saudável é sempre um desafio, porque ele está sempre mudando. Existia
uma ideia de que o ambiente precisa ser parecido com a casa, e depois foi uma outra corrente dizendo que não, casa é uma coisa, trabalho é outra. Em que pé estamos atualmente? Em algum momento a gente investiu muito na criação de ambientes, né, ambientes que fossem mais agradáveis, se é que pode se dizer assim, ambientes que lúdicos. Hoje, o que a gente tem visto, né, que é importante, é criar um ambiente onde as pessoas elas possam ser escutadas. Isso não importa se a gente tem um piso de mármore ou se a gente tem um teto de sapê, né? Onde as pessoas possam ser escutadas, respeitadas nas suas individualidades, onde o líder use, né, possa ter conversas com sua equipe para extrair delas quais são as melhores competências, o que ela pode fazer melhor, porque eu sempre falo, né, não adianta botar uma mesa de ping-pong, uma mesa de sinuca, se você é um líder que não dá feedback para sua equipe. Essa mesa de sinuca e esse ping-pong não vai resolver nada. Sim, sim. A questão humana é mais importante. É mais importante, né? Como esse líder se relaciona com essa equipe, né? A gente vê organizações com estruturas maravilhosas e gigantes onde o ambiente não é bom. E a gente vê, né, pessoas hoje, cada vez mais empresas trabalhando em coworking, em ambientes compartilhados, onde existe um clima positivo, onde as pessoas elas são respeitadas, elas são consideradas. É muito importante, quando a gente fala em saúde emocional, entender que a gente só vai conseguir ter saúde emocional no trabalho se a gente tiver autorrealização. E autorrealização significa o quê? Eu estou fazendo algo que faz sentido para mim. Então, eu como líder preciso conversar com você, Fernando, para entender quais são as suas habilidades, o que você quer, o que você pensa, o que te motiva e fazer uma gestão individualizada. Eu falo, olha, a gente comunica, a gente reconhece, a gente informa no coletivo, mas a gente lidera no individual. E aí, quando a gente coloca o componente burnout como doença ocupacional, a gente vai encontrar também uma dificuldade do diagnóstico disso, né? Porque não é simples esse diagnóstico. É o médico do trabalho que vai ser o primeiro a indicar isso? Se a pessoa recorrer ao médico do trabalho, sim, mas normalmente é um diagnóstico que é feito entre o psiquiatra junto com o psicólogo. É um diagnóstico multidisciplinar, né? Então, normalmente, quando as pessoas elas começam a apresentar quadros de burnout e elas têm alguns sintomas que são mais perceptíveis, que podem ser confundidos, por exemplo, com uma depressão, uma ansiedade, um desânimo generalizado, é natural que essas pessoas elas busquem ou um clínico achando que estão com algum problema físico ou busquem um apoio psicológico. Esses profissionais precisam encaminhar também para a psiquiatria para que exista, então, um diagnóstico completo, para que a gente possa dizer, então, que essa pessoa está com burnout e encaminhá-la para o tratamento, que pode ser terapêutico e medicamentoso. E é muito interessante, né, esse mundo corporativo com as expressões que ficam em alta e ficam em baixa. Há pouco tempo atrás, a palavra resiliência indicava uma capacidade muito grande, né, uma empregabilidade, né, um adjetivo. Hoje a resiliência já indica talvez até um esforço de, opa, calma, peraí, né? Até quanto você vai envergar, né? Até quando? E eu somo a sua resiliência a tal da positividade tóxica, né? Que é assim, tudo tem que estar bom, tudo tem que estar bem, e você tem que dar conta de tudo, se mostrar resiliente. E se a gente pensar que o burnout é uma pressão excessiva, que a gente não consegue lidar com ela, o que a gente está fazendo quando a gente está sendo resiliente acima dos nossos limites? Nós também estamos impondo a nós mesmos uma pressão excessiva e que pode gerar um adoecimento. Então a gente pode ter um burnout familiar também? No casamento, com a sogra, por exemplo. Aí você vai ter um estresse crônico causado por essa sua sogra. Mas pode. O burnout, a terminologia burnout empresarial. Mas é similar ao que a gente chama de estresse crônico, ou de um estresse pós-traumático, ou de um estresse agudo. O burnout é o quê? É um estresse causado por funções laborais. Sim. É a diferença. E é muito interessante, outro dia a gente fez um programa aqui falando sobre LER, lesão de esforço repetitivo, que também deve ter algum ponto de contato com o burnout, né? Em algum momento deve ter alguma semelhança. Mas aí, lesão do esforço repetitivo, muito comum em pessoas que digitam, digitadores, pessoas que trabalham no banco, centrais de computação, né? Mas a comparação era um pianista, um cara que toca violão ou um escritor que pode fazer os mesmos movimentos, não vai ter a lesão, tem muito menos chance de ter essa lesão, porque tem um componente de prazer ali que vai quase que blindar as articulações?
o ritmo também, né? Porque o violinista, ele, imagino, não toca o violino, mas eu imagino que ele vai ali conduzindo o tocar no seu ritmo. Muitas vezes esse digitador, ele não tem opção. Ele está com uma pressão ali, alguém cobrando em cima dele a hora, e ele está num ritmo mais frenético. Acho que isso pode fazer uma diferença nesse processo. Mas o prazer também, né? Ah, sem dúvida. Quando a gente gosta do que a gente faz, a gente sente prazer no que a gente está realizando, a gente perde a noção do tempo, e isso é fonte, com certeza, de realização. Sim. É muito comum a gente também colocar um escape fundamental ali no fim de semana, nas férias, mas isso funciona mesmo, porque a gente fala assim, não, eu vou descansar no final de semana. A gente já viu que para a higiene do sono, por exemplo, não adianta, eu vou recuperar o sono perdido no fim de semana. Não é bem assim. Quando a gente fala de trabalhar a saúde mental, também podemos falar? A saúde mental, de maneira geral, se você se permite ter momentos de lazer e descanso, isso ajuda. Mas para o burnout especificamente, você tem que eliminar a fonte de pressão. Então, se o que está desencadeando em você o burnout é, por exemplo, né, que você faz uma atividade que você não gosta e você não aguenta mais fazer aquilo ali, é preciso mudar de atividade, porque senão você descansa no final de semana, mas na segunda-feira você vai lá e volta a fazer a mesma coisa, né? E esses dias, Fernando, eu escutei uma coisa muito interessante, que assim, descanso é diferente de lazer, né? A gente acaba indo para o final de semana em busca de lazer, achando que a gente vai descansar. E a gente dedica pouco tempo ao descanso realmente, que o Domênico De Masi já falava, do ócio criativo, de você parar e ter esse contato com você mesmo. Então, essas questões emocionais, e o burnout, né, também está dentro disso, vai muito de como a gente se percebe, porque às vezes você está num processo ali e que você não consegue enxergar que aquele trabalho está te fazendo mal. Eu atendi uma líder numa mentoria e ela um dia desmarcou a sessão comigo e ela falou, olha, eu estou com vômito, estou com enxaqueca, eu devo ter comido alguma coisa que não me fez mal. Mas já era um sintoma de um burnout extremamente avançado. Então, assim, a gente tem que ter lazer, mas a gente tem que ter parada de descanso para a gente se conectar com a gente mesmo. Exatamente. Essa valorização do ócio, né, do Domênico, né? Outro dia eu estava vendo a etimologia da palavra negócio, é a negação do ócio, né? Existe também, a gente tem um preconceito desse dolce far niente dos italianos, o doce não fazer nada, tem um caldo interessante nesse ficar à toa, né? Ah, sim, porque a gente está vivendo uma cultura da produtividade, né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, gerando, produzindo, interagindo. Isso te tira desse lugar do ócio, do descanso, que é tão importante para a recuperação das energias, para você se conectar com você mesmo, para descansar, né? E não só ir para o momento de lazer. Porque a gente não tem que ser feliz só no sábado, né? Na sexta-feira. E é muito ruim que a gente espere para ser feliz no sábado ou nas férias, né? Agora, você percebe que está tendo um movimento positivo com relação a essa redefinição do trabalho? Então, está se estudando uma readequação da jornada semanal, né? Uma semana de terça a quinta-feira, né? Eu acho assim, eu vejo hoje, Fernando, muito mais as pessoas, os trabalhadores, os profissionais mais conscientes das suas escolhas, do que eles querem, do que não querem, do que toleram, não toleram, e vem muito em função desse movimento que você citou aí, da pandemia, de tudo que aconteceu. Vejo as organizações caminhando para novas políticas e práticas de gestão de pessoas que favoreçam, né, mais, porque não tem como, ou a empresa cria um ambiente saudável para as pessoas, ou ela vai perder gente, seja por adoecimento, seja por rotatividade, isso não tem como, mas ainda estamos caminhando, né, assim, e é interessante porque a gente vê muito mais investimento das organizações em palestras e treinamentos para falar de meta e performance do que para falar de saúde mental no trabalho. Sim. Acho que isso é um indicador importante para a gente de que temos que caminhar um pouco mais. E você vê no futuro algo mais positivo para isso? Sim, porque se não for assim, a gente vai começar... A gente tem visto, por exemplo, dois movimentos que eu acho que impactam os negócios.
que eu acho super positivo, que é o empreendedorismo, né? Cada vez mais o brasileiro está empreendendo. Então, eu já escuto jovens hoje que saem da faculdade que não querem mais ter o sonho de ser trainee numa grande multinacional, mas querem ter o seu negócio para poder ter uma qualidade de vida melhor, um trabalho que não seja adoecedor. Então, acho que esse é um movimento. Um outro movimento é pessoas deixando cada vez mais, pessoas qualificadas deixando o país para trabalhar fora. Então, se as organizações não se movimentarem, a gente vai ter um apagão de mão de obra. Então, eu vejo, sim, de forma positiva, porque eu acho que não tem alternativa. Ou a gente constrói um ambiente de trabalho mais saudável, ou a gente não vai conseguir gerar os resultados que a gente espera. Mas vem por aí uma geração que tem uma característica muito marcante de não ter muito apego a emprego, a crachá, a profissão, a carreira. É um pensamento mais fluido, né? Você percebe isso? Mais fluido. E que as pessoas, essa juventude, eles vão se conectar num trabalho que faça sentido. Não estou mais preocupada se tem benefício, se tem plano de saúde, se tem previdência privada, mas esse ambiente me permite crescer, me permite aprender, me permite ser quem eu quero ser, porque esse é um ponto muito importante, né? Assim, por quanto tempo a gente tentou enquadrar as pessoas dentro de caixinhas, dentro das organizações? Sim, sim. E essa geração que vem aí não aceita mais isso, então a gente precisa mudar, né? Trazer mais a pauta da diversidade, entender que cada um vai dar sua contribuição à sua maneira. Por outro lado, tem pouca retenção de talentos, né? Mas hoje a gente fala muito em carreira, em ciclos, né? Se a gente pegar o modelo tradicional de carreira, que até alguns anos atrás era muito vigente, então você pensava assim, olha, eu vou entrar numa empresa como estagiário, eu vou subir numa escadinha, vou ser contratado e vou virar gerente e diretor dessa Banco empresa. Banco do Brasil. Fazer um concurso para o Banco do Brasil. Ou vou fazer um concurso, né? Meu pai trabalhou numa única empresa onde ele se aposentou, né? Eu já passei por várias empresas, eu empreendo, e olha que eu nem sou dessa geração tão jovem agora. Então, quando a gente fala em carreira, pensar em ciclos e qual é a contribuição que você pode dar aqui na minha empresa enquanto você estiver aqui, eu acho que é a nova forma da gente pensar essa relação profissional. Porque isso também tem a ver até com a aquisição de bens, né? Então, pessoas que não estão... Você vai trabalhar para quê? Para ter os bens, para ter uma casa, você não precisa ter a casa, você pode viver numa casa, né? É uma nova concepção. Eu acho que isso tem a ver até com uma profilaxia de cuidados contra o burnout. Contra o burnout, porque você consegue hoje encontrar estruturas mais flexíveis que te permita ter um trabalho que se adeque melhor à vida que você quer ter. Tá bom. Para quem está acompanhando a gente aqui, acompanhando a nossa entrevista, o que você poderia dizer sobre sinais de alerta do burnout? A gente já falou de vários deles, mas o que seria um ponto de atenção para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador vivendo um momento assim que... Puxa vida, que difícil que está a minha vida com o chefe, né? Acho que a primeira coisa, assim, qual é a proporção do tempo que você está se sentindo realizado ou não no trabalho? Se você tiver a maior parte do seu tempo sofrendo com a sua atividade laboral, com aquilo que você tem que fazer, isso já é um sinal de alerta. Um outro ponto aquela atividade que você fazia, que antes te dava prazer, deixou de dar prazer, acenda também ali o farolzinho vermelho, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Que já foi agradável. Já foi agradável, era muito legal. Poxa, eu adorava fazer essa atividade e de repente eu parei de gostar. Um outro fator importante ser observado, e acho que eu não mencionei ele aqui ainda, é o que a gente chama de fatores de afastamento. Então, de repente, eu não quero mais sair com as pessoas do trabalho, de repente eu me isolo, não vou mais participar, eu sempre gostei de um happy hour, não vou mais para o happy hour. Isso também pode ser um indicativo de que aquele trabalho não está te fazendo bem, além de observar sintomas físicos que você não tinha e que não são aí explicados por nenhuma doença pré-existente que você tem. Agora, é uma questão muito delicada, porque demos aqui os sinais de alerta, mas é o emprego. Como é que você fala? Como é que você joga tudo para cima? É complicado, né? É um ponto muito sensível isso, né? É um ponto sensível. Eu sempre digo para as pessoas, Fernando, que é muito importante que a gente tenha a nossa estratégia de carreira. Que a gente tenha realmente, seja protagonista da nossa carreira, para que a gente consiga construir um bom networking, a gente se mantenha atualizado em relação ao mercado, que a gente seja, se a gente é empregado, por exemplo, um empregado desejado pelas outras empresas, porque aí isso te dá uma empregabilidade maior e te permite tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma mudança, quando você
entende que aquela relação ali não está mais saudável. Mas quando, isso não é possível, eu não me preparei, eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma reserva financeira e eu preciso trabalhar. Então, não existe outro caminho, senão você se cuidar realmente para que você possa, né, tratar esse burnout e recuperar aí de novo, né, o seu prazer e a sua performance profissional nesse lugar ou em outro. Porque a favor do trabalhador existe a legislação, né? Há pouco tempo atrás, isso podia ser encarado como, não, isso é frescura. Agora é um adoecimento que pode ser, ao gerar um afastamento com toda a previsão legal. Com toda a previsão legal, com todo o amparo. Todo né? amparo com legal. todo amparo. Importante a gente falar sobre isso, porque é muito difícil, né? Você perceber. Primeiro é difícil perceber a necessidade da mudança. E depois pode ser mais difícil ainda o passo da mudança, né? Aquele passo de fé. E porque a gente precisa quebrar esse tabu, né, assim, de que saúde mental é um problema, porque a pessoa ela se afasta por um problema de joelho, sem constrangimento nenhum dentro da organização, mas a empresa ainda olha com olhos estranhos se ela está se afastando, por exemplo, por uma depressão ou por um burnout. Então acho que a gente tem que mudar isso também dentro das empresas. Exatamente. Bom, Janaína, Fidelis, muito obrigado. Queria deixar suas redes sociais aqui também, a Janaína Fidelis Oficial, né? Isso, Instagram. Tem dicas lá? Tem dicas, tem várias orientações. Eu compartilho diariamente assuntos relacionados a trabalho, liderança e saúde mental. Prazer. Muito bacana, alegria de receber aqui. Prazer Volte sempre, viu? Obrigada. Depois, não fique só com o nosso cardeal, não. Ainda tem aqui, tem Elias Sunshine. Já estive com Elias, tá vendo? Tô super Kênia, já teve com a Kênia? Não, a Kênia ainda não. Depois vai ter Cris Guerra também. Cris Guerra, maravilhosa. Muito bacana. Pode deixar que eu volto legal, sim. Prazer. Valeu. E a gente fica por aqui. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente espera que você mande um WhatsApp aí dizendo sugestões, né? Temas, coisas que você gostaria de ver aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. O WhatsApp é o 997915990. Obrigado. Até o próximo Saúde e Bem-Estar.